Calma aí que a gente está conseguindo. Boa noite a todos. Fazer uma live com o Dr. Marcelo sobre membros inferiores, problemas vasculares. Isso. Não estamos conseguindo. O doutor não está conseguindo acessar. Vamos ver aqui. Se agora vai. Não estamos conseguindo acessar o Dr. Marcelo aqui, doutor. Já aceitei um aceite aqui. Entrar ao vivo com o Marcelo Almeida. Vamos ver aqui o que está acontecendo. Estou aceitando o seu pedido aqui. Doutor, ele não está aceitando o senhor aqui, hein? Vamos ver aqui como que resolve isso. Aí, agora você clicou no aceitar. Você estava clicando no acenar. Ô, doutor, caramba! Ó, você viu que foi sucesso. Conseguimos, apanhamos um pouco, mas conseguimos entrar. Boa noite a todos, boa noite a Cris, o pessoal que está aí, o pessoal que vai poder estar vivenciando depois essa live com a gente. Ela vai ficar gravada, doutor. Obrigada. Quero te agradecer por ter aceito o convite, viu? Nada, à disposição. À disposição. A galera deixou muitas perguntas para hoje, tá? Gostaria de Ah, começar aqui. Pode falar, doutor. não, vamos lá. Vamos lá, então. É o Vamos às perguntas. seguinte. O senhor falou assim, Fê, prepara a pergunta que eu tô pronto para abrir o coração e tirar todas as dúvidas. Então é o seguinte, primeiro eu quero, como eu já te falei, eu sou Fernando Gimenez, aí a galera já conhece, mas o Marcelo Almeida, eu acho que a galera conhece ainda mais, né? Um vascular de referência em Marília, que faz um trabalho maravilhoso e aceitou o convite para estar com a gente aqui compartilhando informações importantes acerca das pernas, né? Circulação nas pernas e exercício, como o movimento protege a saúde vascular. Esse é o nosso tema desse bate-papo de hoje com o Dr. Marcelo. E eu tenho assim, os nossos alunos, eles se queixam muito de perna cansada, perna inchada, tornozelo inchado, dificuldade para andar, anda, tá cansado. Doutor, isso pode ser um problema vascular, doutor? Me conta. Bom, você está me ouvindo bem? Estou te ouvindo super bem, a galera também. Então, tá bom. Então, assim, boa noite, pessoal. Vamos lá, então. Eu trabalho, então, na Faculdade de Medicina de Marília, na FAMEMA, e no Hospital da Unimar, onde eu faço as cirurgias, né? Eu sou professor doutor lá da FAMEMA e especialista em cirurgia vascular e endovascular. Agora vamos para a pergunta. Eu estou com as pernas cansadas. A primeira coisa que você tem que identificar é assim: você está cansado ou é as suas pernas que estão cansadas? Porque a perna faz parte do corpo e às vezes você está cansado e precisa descansar. Essa coisa é meio óbvia, mas é uma coisa que você tem que pensar quando está com as pernas cansadas. Porque se você ficar 12, 14 horas, 16 horas em pé, sem descanso, suas pernas vão cansar. Vão cansar. A minha vai cansar, de todo mundo cansa, entendeu? E faz parte do processo de cansar, descansar para melhorar as pernas. Essa é uma questão importante. A segunda questão é assim: às vezes a pessoa nem fica tanto tempo em pé assim. E ao ficar um pequeno período de tempo, a pessoa sente as pernas mais cansadas que o resto do corpo. Isso é uma outra questão. Então aí a gente tem que pensar no seguinte: bom, é uma dor que quando eu fico em pé cansa mais, né? Uma coisa importante para avaliar é assim:
A circulação nossa ela é feita pela circulação arterial, que leva o sangue para os pés, e a circulação venosa, que traz o sangue dos pés para a veia cava, e da cava vai para o coração. Normalmente, as pessoas que não têm doença grave, tá? Nós estamos falando de situações comuns do dia a dia, de pessoas que ficou lá, trabalhou, ficou mais um tempo sentado e está com dor nas pernas. Normalmente, as dores nas pernas ela ocorrem pela drenagem venosa não ter ocorrido de forma satisfatória. Isso ocorre por você ficar longos períodos em pé, sem se movimentar, ou longos períodos sentada, sem se movimentar, ou sentado, sem se movimentar. Então, o que tem que fazer nesses casos? Se movimentar, né? Pequenas flexões na perna, ficar em pé na ponta dos pés quando você está num evento, num curso, ajuda bastante. Outra coisa que ajuda bastante é assim, se manter bastante hidratado sempre, é quase um chavão, mas é importante. Às vezes, se você tiver um tempo, colocar as pernas para cima um pouco e verificar se você tem alguma alteração. É assim, procurar o seu vascular, ver se você tem alguma doença venosa. Na ausência de doença, vamos falar de uma situação assim, você não tem varizes, você não tem nada e está sentindo peso nas pernas. Uma meia elástica, mesmo essas meias curtas, 3/4 de média compressão, funcionam bem e resolve esse problema dos cansaços. Tá? Eu vou parar um pouquinho, senão eu continuo falando, né, Fernando? Vai, manda mais aí. Eu não estou te ouvindo. Fernanda? Bora lá, doutor. Uma coisa É, só é o personal trainer falar, né? A pessoa fala assim, a pessoa quer ouvir o Marcelo Almeida. Por quê? O vascular tem propriedade no assunto. Porque eu falo para o aluno, olha, vamos iniciar com um exercício moderado, uma mobilidade, exercício de força, uma bicicleta, e gera toda essa questão acerca do inchaço aí, mas você explicou bem. Uma outra questão que os nossos alunos têm bastante receio é o quê? Por exemplo, então você já explicou, fica muito tempo sentado, é normal que não gera movimento, pode ter um inchaço e pode tal. falar, deixa eu só fechar essa porta aqui. Quando que esse inchaço realmente, doutor, é relevante? Olha, tá inchado tal, mas não, agora tem que parar e avaliar. Quando que é preocupante, principalmente nas questões da questão do aluno diabético, a gente vê muito. O aluno fala: "Ah, Fernanda, a minha perna gela, a minha perna incha, a minha panturrilha tá dura". Quando que ele tem que se atentar? Olha, precisa de uma avaliação mais adequada, não é só um cansaço. É. A pessoa que tem uma doença tipo diabetes mellitus, né, o mais comum é do tipo 2, que é esse que ocorre nas pessoas mais velhas. O que precisa fazer? O ideal é sempre fazer uma avaliação, fazer uma visitinha no vascular, ver os pulsos, ver o fluxo nas artérias do pé. Porque assim, as coisas. Dor na perna não é tudo igual, tá? Então, do mesmo jeito que dor de cabeça não é tudo igual. Dor de cabeça pode ser uma cefaleia de cansaço no final do dia e pode ser uma situação séria. Então, as dores nas pernas, elas também têm isso, Fernanda. O que você tem que avaliar? Se a pessoa é hipertensa, se ela é diabética, se ela fuma, se ela não faz exercício, tudo isso são sinais de que a pessoa não está se cuidando, entendeu? E aí é importante procurar o médico, não no sentido de ouvir bronca, não é isso, mas no sentido de ter um diagnóstico preciso e a partir daí a gente elabora um plano de cuidados para essa pessoa. E a partir desse plano de cuidados, a pessoa vai orientar o seu dia a dia, a sua alimentação, a sua forma de fazer exercícios para evitar que esse problema se agrave, entendeu? Doutor, com a sua experiência clínica e médica, quando que o paciente não pode fazer exercício físico? Então, assim, quase nunca, tá? Quase nunca. Normalmente, a questão do exercício físico hoje, ela é colocada como um pilar importante da manutenção da saúde vascular, sabe, Fernanda? Poucas situações impedem de fazer exercício.
Normalmente, quando a pessoa tem uma trombose de veia, principalmente na fase aguda, depois que você inicia tratamento e se cronifica e se recanaliza, aí sim pode fazer exercício. Nas doenças arteriais, lembra que eu expliquei, as artérias elas levam o sangue para os pés, né? Nas doenças arteriais, por exemplo, vou pegar a doença mais comum que a gente trata no nosso. Esse é o meu Eu border tenho um collie aqui latino. também. Eu tenho um aqui também. Esse é o meu border collie latino. Então, é, a, a doença arterial mais comum, assim, que o exercício é mais benéfico, uma das mais comuns, é a doença arterial periférica. Nessa doença arterial, a pessoa ela não só não está contraindicada a andar, como ela precisa andar, né? Mas situações, por exemplo, que a pessoa tem dor, é necessário sempre fazer a avaliação com o médico. Por quê? Na obstrução, eu recebo vários pacientes que às vezes vêm e são erroneamente orientados assim: ah, você não deve andar. A pessoa com doença arterial, por exemplo, que é tabagista, ela tem que fazer duas coisas, melhor até que o remédio. O primeiro remédio, parar de fumar. E o segundo remédio é andar. E os remédios, medicamentos que se compram, eles vêm como um adjuvante, ou seja, alguma coisa que vai ajudar ali na doença dele. Mas o principal é parar de fumar e andar. Nas doenças venosas, por exemplo, varizes, é bom andar? É bom. Vamos pegar as doenças mais comuns, vai, doença arterial periférica e varizes. As varizes, é bom andar? É bom andar, tá? Normalmente, se a pessoa tem varizes muito avançadas, você já precisa fazer uma avaliação, precisa ver se tem indicação de tratamento clínico, né, ou cirúrgico, e se tem indicação de usar uma meia elástica. Se você tem varizes e usa uma meia elástica medicinal, e hoje em dia a indústria, inclusive a indústria esportiva, faz algumas meias, que a gente, quando vai fazer o treino, põe essas meias, né? Eu até quando vou treinar aí com você, põe essas meias para porque ela evita edema, ela existe até uma discussão na medicina do esporte, por exemplo, ciclismo de alto desempenho e tal, que essas meias elásticas ela melhora inclusive o desempenho do atleta. Então, quem tem varizes, aí você faz exercício com uma meia elástica. E quais seriam as condições que você não pode fazer? Muito poucas. Uma trombose venosa aguda, em que a perna fica inchada de uma forma aguda, você tem que fazer uma avaliação de urgência. Uma situação em que o seu pé subitamente fica frio, aí você precisa fazer uma avaliação. É, uma situação de trauma grave, você bateu a perna, ou quando você está andando, você tem muita dor, aí sai das doenças vasculares e às vezes a pessoa tem uma coxoartrose, uma situação mais do envelhecimento e de artrose, em que precisa fazer a avaliação para ver qual que é o melhor exercício para você, entendeu? O doutor, lá no estúdio, a gente trabalha muito reforçando que a panturrilha ela é esse segundo coração e os clientes ficam, alguns que ainda não têm essa informação, ficam um pouco impactados. Na sua análise, até que ponto a panturrilha ela é fundamental nesse bombeamento? O senhor também aborda isso com o seu paciente, dá um ênfase nesse cuidado, nessa importância do trabalho dessa força de panturrilha, com ênfase no retorno venoso? Como que o senhor conduz isso? E outra coisa, sobre a meia, doutor, muitos alunos reclamam assim, Fer, é difícil pôr. Qual meia você acha que ele deveria adquirir e como que ele vai facilitar a utilização dessa meia? Porque realmente ela é de pressão, então é difícil pôr. Mas como que eu faço para que o meu aluno entenda que não dá para negociar? Tem que usar a meia e aprender a colocar a meia. Mas é assim, pessoal. Quando você vai escolher uma meia elástica, vamos começar pelo fim, depois a gente vai pela panturrilha, tá? Então, assim, quando você vai usar uma meia elástica para fazer uma atividade esportiva tal, você não precisa comprar aquela meia elástica que vai até o meio da coxa ou aquela que vai até lá em cima. Não precisa, não é necessário. Uma meia até o joelho é igual uma meia tipo meião de futebol, tá? Para as mulheres, você tem inclusive de cor vermelha, de cor rosa, né? E para os homens, você tem preto, você tem cinza, né?
e para combinar, inclusive, com a sua roupa esportiva, né? A roupa que você vai fazer academia. Então, essas meias 3/4, elas não são difíceis de colocar. As que são difíceis são as meias muito longas. As meias curtas até o joelho, elas são muito fáceis de pôr. Então, essa é com relação à meia. Com relação à panturrilha, né? A panturrilha, ela foi estudada e se sabe que o efeito dela é muito benéfico. Por quê? O sangue venoso, ele não retorna espontaneamente ao coração. Ele precisa da contração muscular, e essa contração muscular da panturrilha é que joga o sangue para cima e faz um aperto, uma ordenha, né, que a gente fala. Essa característica anatômica foi estudada por um cirurgião vascular português que chamava Dos Santos, né? E aí, inclusive, a gente conhece essa região plantar e essa região da musculatura e as veias de permeio à musculatura da panturrilha como coração de Silva Santos, né? Silva Santos, não Silvio Santos, aquele apresentador que deixou tanta saudade para a gente, né? Então, esse coração de Silva Santos, ele se ativa justamente quando você contrai as panturrilhas. À medida que você contrai, o sangue é impulsionado para cima. Então, só para que vocês entendam, você vai viajar, por exemplo, você não está usando meia elástica e você fica todo o tempo no avião, por exemplo, fala avião porque você fica espremidinho ali, né? Dependendo do ônibus, você consegue se movimentar um pouco do carro, mas no avião você fica ali enlatadinho, né? Quando você fica no avião, você se move muito pouco. E aí é perceptível que o seu tornozelo incha um pouco. Por que ele incha? Porque o sangue não consegue voltar direito para o coração. E por que o coração, por que não volta direito? Porque a sua bomba de panturrilha, a sua contração de panturrilha não está sendo realizada. Ou seja, o seu coração de Silva Santos, né, não está sendo ativado e levando o sangue para cima. Então é essa a questão que envolve a bomba da panturrilha. E aí, o que o paciente, né, no caso nossos, seus clientes, ou a população em geral, a gente mesmo, o que a gente tem que fazer? Porque essas coisas que a gente fala não servem só para os outros, não, serve para a gente também. Então, o que você tem que fazer? Ativar no início do exercício, fazendo uma bicicletinha, né? Ativar fazendo movimentos de dorsiflexão do pé, ficando em pé na ponta dos pés e depois retornando, fica em pé, depois retorna, né? Isso ativa bastante também. Enfim, qualquer exercício, um alongamento, né? Ativa bastante essa bomba de panturrilha. Perfeito. A gente faz bastante ativação com mobilidade no início da aula. O senhor é meu aluno, que o senhor sabe como é que a gente trabalha. E a bicicleta a gente introduz bastante também e orienta o aluno nessas questões de exercício simples, como o senhor focou bem aí. A questão é movimento. Você falou bastante das varizes, aí uma abordagem muito legal, doutor. E assim, ainda as pessoas elas acham que a questão da variz é só estética. Uhum. O senhor pode reforçar essa questão de achar que a questão da variz é só estética? Assim, é, existe um conceito que é importante. Varizes não são, ou não é, vamos pegar a doença, né? A doença varizes não é uma situação grave, tá? Ela deixa ali as pernas com aspecto arroxeado, mas você não vai perder a perna por conta das varizes. Isso é importante porque a pessoa fique tranquila. Se o problema seu for varizes, então você vai ter um incômodo, você vai ter um peso nas pernas, você vai ter inchaço, mas isso vai te incomodar a vida um pouco, mas fique tranquilo. Agora, as varizes, elas podem ocasionar um edema crônico da perna, que é chato. Ela pode ocasionar úlceras de varizes. O que são as úlceras de varizes? A pele se espessa muito e a epiderme ela é irrigada por transsudação. Então, como a epiderme, o espaço da derme para a epiderme fica muito grande por causa do edema, essa perfusão, essa nutrição da epiderme não é satisfatória. Então, imagina a pele em camadas, né? E a superfície da pele para a derme fica muito distante por causa do edema.
Essa distância, por causa do edema crônico, pode levar à formação de úlceras. E isso é chato de tratar. Outra questão, não menos importante, é a questão estética, né? A pessoa, às vezes, está com a perna muito manchada ali, com muitas varizes, ela deixa de fazer uma atividade esportiva, ela deixa de ir na praia, ela deixa de... Enfim, né? Ah, Marcelo, mas tudo bem, né? Mas, né, a vida, ela é feita de momentos, ela é feita de coisas gostosas. Quem não se lembra quando a gente é criança, da primeira vez que você foi na praia, que você saiu correndo? Bom, eu era assim, acho que muita gente é também. Você vai Sim. correndo, tromba nas ondas, cai sentado, né? E é legal você poder manter isso, você poder manter a alegria da vida durante toda a sua vida, né? Então, se você vai se inibindo de atividades sociais, o sujeito vai num clube, por exemplo, as mulheres, né, vão num clube, fica com vergonha de mostrar as pernas, né? Então, vale a pena fazer um tratamento, mesmo que esse tratamento seja estético, e isso não quer dizer, porque assim, às vezes estético fica visto como uma coisa de menor importância, ou uma coisa frugal, né? Frugal é uma coisa assim, sem muita importância. Não é assim, não é assim. O tratamento estético de varizes é importante que a mulher, o homem também, né? Mas eu, como homem, presto mais atenção na perna das mulheres, né? Que as mulheres mostrem realmente as suas pernas, né? E isso dá uma sensação de satisfação, de convívio social. É muito importante isso, na minha opinião. Doutor, sensacional. Tem duas perguntas aqui, ó. Para quem trabalha o dia todo, em pé ou sentado, o que acontece com o sangue das pernas se não se movimentar e o que fazer para reverter este dano? Só o Então, exercício físico resolve ou precisa de mais cuidados? então, aí entra o Silvio Santos, o coração de Silva Santos, que precisa ser ativado, né? Quando você fica muito sentado ou quando você fica muito em pé, esse coração de Silva Santos ele não é ativado. Então, o que você precisa fazer? Por exemplo, você trabalha numa firma, numa empresa, né? E isso começa a incomodar. Se você puder, a intervalos de uma hora e meia, ter o hábito de levantar, ir tomar água, fazer movimentos, sabe? Que você fica na ponta do pé, faz assim, volta várias vezes, isso ajuda bastante, tá? Que mais que ajuda? Bater O a uso ponta do pé contra o chão. Sentado, bater a ponta do pé contra o chão, acelerando. é Também é um legal, é idosos que legal. falam, gera muito efeito positivo. Exato. Ficar em pé também, fazer movimento é legal. Hoje, porque assim, uma coisa importante, tá? Um conceito importante. As empresas, elas não querem uma pessoa que esteja com dor, uma pessoa que esteja insatisfeita. Elas querem que as pessoas trabalhem legal, no ambiente legal, né? Por isso, inclusive, que as empresas investem em funcionários, porque quem não gosta de gente investe em papéis, investe em outras coisas, né? Então, esse conceito de que as empresas não ligam, né? Isso é, é, não tem muita verossimilhança. Ou seja, na verdade, a maioria das boas empresas e existe uma preocupação com as boas práticas hoje. Então você levanta, faz movimentos, isso ajuda, toma uma água, toma bastante água nos intervalos. Se você tiver que ir ao banheiro várias vezes, vá, tá? O uso de uma meia elástica 3/4 de média compressão ou suave, ele é muito adequado. O uso de sapatos, hoje em dia você tem sapatos para mulheres e para homens muito confortáveis, feitos inclusive aqui no Brasil. Você vai nessas lojas do shopping aqui de Marília, tal, você acha. Não são caros como eram antes, com 200 e poucos reais. Tá, não é barato, mas é um sapato que você vai usar 2, 3 anos, entendeu? Você compra um sapatinho melhor ali, que tem uma palmilha de gel, tal, isso vai ajudar bastante. O uso da meia ajuda bastante. E fazer uma avaliação também, né? É interessante você fazer uma avaliação com um médico que vai poder ver os seus pulsos, ver como que tá, né? Se não tem nada associado de problema aí na sua vida, né? Acho que essa abordagem que o senhor coloca aí agora, doutor, responde a pergunta que está a seguir, que pergunta sobre o inchaço do tornozelo da mãe, como que ele pode
trabalhar isso lá na casa dela. Então, esses exercícios que o doutor também citou e que são exercícios que nós usamos diariamente lá no estúdio. O ideal também, na minha parte de treinamento, é que a pessoa seja acompanhada por um profissional da saúde, um personal trainer, um fisioterapeuta, que tenha autonomia para escolher os melhores exercícios. Doutor, uma dúvida muito grande acerca do exercício de força, da musculação. Muita gente que chega lá com a gente com a indicação de inchaço, tal, dificuldade, tal. Fernanda, eu posso só caminhar, não posso fazer musculação. No seu entendimento, isso é um mito ou é uma verdade? Uma pessoa com problema vascular não deve fazer musculação. Tá. Deixa eu falar sobre isso e depois voltar. Eu vi a mensagem aqui da mãe da moça, eu quero colaborar com mais alguma coisa. Ó, o que acontece? O exercício físico de musculação, ele, na maioria das vezes, na imensa maioria das vezes, ele não é contraindicado. Tá? Os músculos da perna são eles que irão dar resistência e força e suporte às estruturas ósseas e tendíneas que compõem o membro inferior. Então, na imensa maioria das vezes, a musculatura e o reforço da musculatura, ele é importante. Então, se há... Porque as coisas, elas são... Apesar da gente não gostar muito, às vezes a gente gosta de uma coisa mais na nuvem, assim. Mas, em se tratando de medicina, em prática esportiva, as coisas têm que ser muito pontuais, né? Olha, eu não posso fazer exercício de musculação. Por quê? Isso é importante. Quem falou isso para você? Você tem algum relatório que comprova que você não pode? Ou você viu isso em algum lugar que não tem fidedignidade, entendeu? Então é muito importante, porque, por exemplo, quem tem varizes, é muito interessante ter uma musculatura boa de panturrilha, né? Quem tem doença arterial periférica também tem que fazer exercícios de musculação. A composição, a mistura, né? A minha tese de mestrado foi sobre exercício físico e eu fiz 2 grupos, um de sedentário, um que era atividade física atletas, né? E indivíduos para investigar uma doença rara de artéria poplítea que existe. Mas o fato é assim, nós separamos os grupos. Os grupos que fazem exercício, eles têm muito menos sintomas, inclusive de musculação das pernas. Então, você precisa olhar para você e ver, bom, eu não quero fazer exercício de musculação porque eu estou com preguiça ou porque realmente eu não posso, entendeu? Porque se for por preguiça, que todo mundo tem, tá? Então, eu tenho, tu tens, ele tem, nós temos, né? Aí você tem que ir contra a preguiça, né? Você canta um show preguiça e vai embora, entendeu? Começa devagar e vai aumentando, né? Então, com relação à musculatura e à musculação de pernas, é isso. Agora, vamos... Minha mãe tem tornozelo muito inchado. Isso. O que é importante? Uma das coisas muito importantes no inchaço das pernas é a obesidade, tá? Os homens, nós, né? Após os 40 anos, qualquer amendoim que você come a mais, você engorda. E tem gente que gosta de comer bem. Isso não é problema. O problema é que quando engorda, você tem que olhar e falar, opa, eu estou exagerando, eu preciso mudar um pouco a minha forma de me alimentar. A obesidade intraabdominal, sabe? Dos homens que fica com aquela barriga, parece uma bolota, né? Parece que enfiou uma bola debaixo da camiseta. E as mulheres também, que têm uma gordura mais difusa, mas que deixa o quadril mais largo, tal, elas diminuem a mobilidade e elas diminuem bastante o retorno venoso. Então, é comum a pessoa mais obesa, que faz pouco ou nenhuma atividade, ter edema de tornozelo. O que se faz para isso? Primeira coisa, controlar o peso. Tá? Buscar uma nutricionista, buscar alimentos saudáveis, você mesmo ir se controlando, reduzindo a quantidade de coisas que você come, né? Evitar doces, balas, e aí vai, pirulito, sorvete, né? Que mais? Lanche. Lanche, pizza. Muito amendoim, né?
Que mais de coisa boa que tem? Tem um monte de coisa boa que você tem que se restringir. Não dá para comer lanche todo dia que você vai engordar. Não tem jeito. É gostoso, todo mundo gosta. Uma Coca-Colinha gelada com limão e gelo é muito bom, mas não dá para ser todo dia. Você tem que, no seu dia a dia, comer um pouquinho de arroz, brócolis, um steak, né? Um bife grelhado, evitar fritura de imersão, um frango, né? Adicionar verduras, frutas e vegetais à sua dieta, né? Você não pode ser aquele cara que fala, eu não como verdura, porque quem come verdura é vegetariano, é boi, eu não sou boi, essas coisas todas, né, que a pessoa cria na cabeça dela. Então é importante você comer variedades. Quanto mais colorido o seu prato, melhor é. Ou seja, você põe uma cenoura, põe uma brócolis, põe um bife, enfim, um pouco de arroz, um pouco de feijão. É importante desmistificar algumas coisas. Por exemplo, o macarrão engorda? Engorda, se for muito. Se for pouco, junto com brócolis, um bife grelhado, um peixe grelhado, né? Ele não vai te engordar. E o que é pouco? O que é pouco, não? O que é a sua quantidade suficiente? Em torno de 100 gramas. Tá? Normalmente, aquele pratão cheio é 500 a 700 gramas. Aquilo vai te engordar. Não tem jeito. Se você gasta uma quantidade de calorias X e come 10x, você vai engordar. Agora, aí você precisa avaliar isso também, né? O quanto que você gasta de energia. Então, por exemplo, prestem atenção, se vocês que têm alguma construção em casa, tal, olha a barriga do seu pedreiro ou da sua pedreira. Hoje tem pedreira também, né? E você olha que os caras têm um shapezinho e fala, esse cara malha, mas malha lá na obra, né? Esse cara, o trabalho de um pedreiro, por exemplo, ele gasta, tem trabalho sobre isso, ele gasta 15 a 20 mil calorias por dia. É muita coisa. A gente não gasta isso. Então, às vezes eu converso com meus pacientes e ele fala, não, doutor, mas eu trabalho sim, eu faço comida, aí eu vou no banheiro, dar uma limpadinha lá, aí eu vou no quarto, ponho o travesseirinho, ajeito minha cama. Fala, olha, mas não dá. Você andar 4, 5 metros do quarto para a sala, da sala para a cozinha, você precisaria andar 10 mil vezes para dar em torno de 4 quilômetros. Então, não vai conseguir alcançar a meta que você precisa de gasto energético se você não fizer exercício, entendeu? Você precisa reservar um tempo do seu dia para fazer exercício. Outra coisa é assim, o exercício físico, eu não tenho tempo, tá? Você também não tem tempo, ninguém tem tempo. Você não separar o seu tempo e falar assim, olha, quem gosta de fazer de manhã, das 7 às 8 da manhã, das 6 às 7 da manhã, das 5 às 6 da manhã, eu vou andar, vou fazer uma atividade física. Se o cara não faz isso, ele não vai ter tempo. Quem gosta de fazer à tarde, porque pode ser cedo e à tarde. As mulheres preferem mais cedo e os homens preferem mais à tarde. Existem estudos sobre isso. Então, assim, por conta de características hormonais, tá? Então, você escolhe o período. A possibilidade, eu não vou fazer nada, é ruim para você. Tá? Você pode até não fazer, mas não vai ser legal para você. Você vai sentir dor, você vai ter um envelhecimento precoce, você vai ter uma atrofia muscular. Então, você tem que fazer uma atividade física. Bom, então essa é a primeira desculpa, eu não tenho tempo. Você tem que arrumar o tempo. Segunda desculpa, eu não tenho dinheiro. Tá? Reserva um dinheiro. Agora, não tem dinheiro nenhum. Anda na rua. Né, Fernando? Com certeza, tem que sair do sedentarismo. Você vai. Você tem pistas aqui em Marília que tem um lugar gostoso para andar, tá? Algumas pessoas têm dificuldade de andar em esteira. Não tem problema, você não precisa andar em esteira. Você pode pegar uma área reta, num plano, e andar. Procure áreas retas, isso é importante. Porque se você andar numa área muito esburacada, você vai correr o risco de tropeçar, de torcer o pé e tal. Então, as ruas, normalmente, principalmente nessa época de muita chuva, e aí não tem jeito, tá? Por mais que a prefeitura cuide, não adianta ficar jogando pedra. Elas vão ter buraco mesmo, tá? Você tem que procurar lugares planos. Então, ao invés de você escolher um lugar tudo esburacado e ficar culpando a prefeitura, procura um lugar plano e faz o seu exercício, entendeu? Quanto menos você tiver
desculpa. E quanto mais você tiver iniciativas, mais benefícios você vai ter. E aí você tem que conversar consigo mesmo. Você tem que olhar no espelho e falar: opa, vamos lá, vamos fazer. E é assim que dá certo, entendeu? É trabalhar para as coisas realmente funcionarem. Doutor, olha só, não vou te tomar muito tempo, mas tem duas questões aqui que eu gostaria de perguntar para o senhor. O senhor acabou de chegar do Congresso, então está com muita informação aí, enfim. Uso de medicamento para emagrecer. Obesidade é uma doença, isso é claro, tem que ser tratada, é multifatorial, né? Mas o uso de medicamento, a gente percebe que eu tenho alunos que precisam perder 3, 4 quilos e fala para mim que vai tomar medicamento para emagrecer, e é uma questão muito complexa. Dentro do embasamento que já existe de estudos, quais são os pontos positivos desse tipo de acompanhamento e quais são os pontos negativos? O que o senhor tem a dizer a respeito disso, doutor? Então, ó, hoje em dia a gente tem a tirzepatida, né? Vamos começar do fim para o começo, tá? Tá. A gente tem a tirzepatida e o Ozempic. A tirzepatida é o Monjaro, o Ozempic me fala o nome agora. Essas medicações, principalmente a tirzepatida, ela tem um efeito muito legal. Ela tira a fome. E as pessoas que têm compulsão por comer, principalmente por doces, elas se sentem mais tranquilas no controle da alimentação. Então, tem que ter uma ação voluntária de você se controlar e tem que, em alguns casos, usar medicação. Para quem é indicado? Para quem não consegue emagrecer de jeito nenhum e para quem tem o efeito sanfona. Normalmente, pessoas que têm um índice de obesidade, um IMC mais alto. IMC é a relação peso e altura. Se você coloca na internet, você vê se o seu está bom ou não. Você coloca aí no Google, coloca no chat GPT, põe peso e altura e vê se o seu IMC está bom. Se ele estiver alto, significa que você está gordo. Agora, se ele estiver muito alto, significa que você está muito gordo. Aí você tem que, eventualmente, usar uma medicação dessa. E ela tem vários efeitos benéficos. Agora, não tem almoço grátis, né? Essas medicações elas podem ter efeitos colaterais raríssimos, mas pode acontecer. O principal efeito colateral é pancreatite induzida pela tirzepatida. Para vocês terem uma ideia, a região de Campinas, que é uma região que eu vi uma publicação recente, ela tinha em torno de 10 a 12 pancreatites por mês. E passou a ter em torno de 30 a 45 até 60 pancreatites por mês. O principal responsável pelo aumento é o uso da tirzepatida, do Monjaro. Tá? Tem outras marcas também, mas o Monjaro é o mais conhecido. E aqui não se trata de falar mal da medicação, porque inclusive está em bula, né? Você tem que usar de forma adequada, na dose certa, com a indicação correta. Não dá para você ouvir do vizinho, não dá para você ouvir, enfim, né? Você tem que conversar com o médico, de preferência, e aí você tem que procurar um endocrinologista, tal. Quando você procurar um médico, você tem que ver se ele faz parte da sociedade de endocrinologia, de clínica médica, essas sociedades que determinam se o cara é um especialista apto para realizar aquilo. E aí ele vai, ou um nutrólogo, né, que é um médico que fez nutrição, e aí ele vai te orientar de forma adequada. Tá? Evite, isso é uma opinião mais pessoal, né? Evite uma coisa de muita propaganda, sabe? Normalmente, as pessoas que trabalham com obesidade e tal, elas têm uma formação bem adequada, procure essas pessoas e evite usar a medicação em situações que você não precisa. Se você tem 4, 5 quilos a mais, o que você tem que fazer? Ah, é mais fácil tomar a medicação. É mais fácil, mas e se te dá uma pancreatite? É raro, mas pode te dar. Pode Entendeu? dar. É mais fácil você, ao invés de comer um lanche inteiro, comer meio, e ao invés de comer todo dia, comer um dia só na semana, fazer exercício diariamente, né? Buscar métodos saudáveis, né?
e em situações específicas e precisas, você usar as medicações que estão disponíveis aí e que representam, isso é importante de ser dito, um salto muito grande no cuidado do paciente obeso. Por quê? Essas medicações, elas auxiliam muito a pessoa a emagrecer, principalmente as pessoas que têm compulsão, tá? Então, elas não devem ser elas devem ser evitadas quando não precisa, tá? E deve ser usada quando se precisa. E quem que vai ver isso? Você, o seu médico, o seu nutrólogo, né? E aí é importante você procurar um profissional capacitado para avaliar isso. E complementando isso daí, na questão nossa do treinamento, a questão da sarcopenia, né? Essa pessoa não faz um treino de força adequado ali, com o uso de medicamento, ela já está sedentária, obesa e ainda não treina, ela pode acelerar o processo de perda de músculo. Isso é muito negativo na construção da vida saudável dela. Então, é isso que o doutor falou, precisa de um equilíbrio acerca disso. E aí nós temos outra vertente, doutor. Nós temos a vertente dos meninos que gostam de ficar bombadinhos e eles salgam um pouco na mão em hormônios para ganhar músculo demasiadamente, né? E tem dado muito certo para alguns, não tão certo para outros. Existe algum estudo, doutor, acerca de prejudiciar a parte vascular pessoas que fazem uso demasiado de anabolizantes, por exemplo? Existe sim. Existe. Se você. O podcast, esses ambientes de conversa, é legal para a gente conversar um pouco sobre a nossa experiência, tá? Se você coloca no Google a medicação e efeitos colaterais, ela vai abrir uma infinidade de coisas que vai indicar os efeitos que esses anabolizantes provocam em vários sentidos, né? Eles provocam hipogonadismo, eles provocam, enfim, uma série de situações, esteatose, uma série de situações que pode complicar a sua vida. Então, você precisa tomar cuidado para, na busca de saúde, não deteriorar ela, porque aí você às vezes está tão imerso numa tentativa de ficar com o corpo bonito que você esquece que o objetivo que te levou lá era ter corpo bonito e ter saúde. E você não pode abrir mão da saúde, né? Isso é uma coisa importante. Deixa eu tirar meu gato daqui. Meu filho tem um gato rajado que onde a gente vai, ele vai atrás. Então, e aí, o que é importante, gente? Vou contar para vocês uma experiência, não vou falar nome, nem o hospital que eu estava trabalhando, mas assim, existem algumas medicações atualmente que a pessoa faz uma injeção intramuscular a fim de ocasionar uma hipertrofia muscular. Não vou citar a medicação, não vou citar quem faz, porque não é esse o objetivo do podcast. Mas recentemente eu atendi um rapaz jovem que ele estava com um edema muito, muito importante de coxa. Ele tinha feito exercício de musculação e tinha injetado na musculatura algum agente hipertrofiante, né? Bom, resumindo, essa pessoa fez uma situação de necrose da musculatura, né? Porque a musculatura ficou presa ali nos elementos da fáscia. A fáscia é aquilo que circunda o músculo e mantém ele na sua tonicidade, né? Mas quando o músculo incha muito, ele pode servir como um compartimento, como uma restrição da expansão muscular. Mesmo a gente fazendo a fasciotomia na urgência, essa pessoa tinha uma situação de uma necrose muscular. E aí uma pessoa de 45 anos, né, pai de filhos, com a esposa e com o pai, que estava lá, faleceu, né, e não teve muito o que a gente fazer. Então, às vezes, quando a gente termina uma situação assim, a gente fica se perguntando, né? O que faz uma pessoa ficar tão obcecada para aumentar essa hipertrofia muscular que faz ela ter uma atitude tão irresponsável consigo mesma, né? Porque o que é importante nessas situações? A gente precisa ser responsável na vida, precisa ser responsável
com os outros, precisa ser respeitoso. Isso faz bem para a gente. Mas a gente precisa ter isso conosco mesmo. Você não pode submeter ao seu corpo com medicações que não sejam adequadas, com remédios que não sejam comprovados. Você não pode pegar uma pessoa que não tem conhecimento ou uma informação mesmo de internet que não tem uma referência, e hoje tem muita coisa na internet assim, e você injetar isso em você, sabe? Você está sendo irresponsável consigo mesmo. Então é muito importante você ficar atento com o uso dessas medicações. Doutor, eu quero te fazer uma última pergunta, senão eu não te largo hoje, você não descansa. Aí você vai ficar bravo, não vai querer participar comigo. Pela sua experiência médica, doutor, qual o maior erro que as pessoas cometem quando o assunto é circulação? Olha, é assim. Vamos lá, deixa eu tirar o gato. Circulação é vida saudável, né? E o que é vida saudável? Vida saudável é assim. Espera aí que agora começa. Só um minutinho, Fernando. Pressa, doutor. Se vocês tiverem alguma pergunta para fazer, aproveita, porque nós vamos encerrar aí, porque o doutor ele já trabalhou pra caramba hoje e aceitou o nosso sim. Depois desse material, ele vai com certeza contribuir para muitas pessoas também nessas orientações e informações. Então, tem vários erros, eu acho, que na questão vascular. Primeiro, você precisa ter uma atenção na sua saúde. Você cuidando da sua saúde de forma geral, você vai cuidar das questões que envolvem a sua saúde vascular. Porque as artérias e as veias, elas fazem parte de um corpo, de um todo, né? Sempre lembrar que o organismo nosso ele é uma combinação de coisas. É mente, né? Ele é espírito e é corpo, tá? Então, você sempre tem que procurar uma harmonia nessas coisas. E a harmonia é assim, você sempre tem que encarar, né, os seus problemas de frente. Se você está com algum problema emocional, não fica procurando escapes. Vá ao psiquiatra, faz uma avaliação, entra na sua questão emocional para entender o que está acontecendo com você mesmo e se cuida. Isso é importante. Se você tem uma situação física, procura se cuidar. Procura tomar a medicação de forma adequada, procura fazer uma atividade física regular. Isso é muito importante. Então, na verdade, a circulação, tanto venosa quanto arterial, ela faz parte de um todo. E ela deve ser vista dessa forma. Perfeito, doutor. Quero já te agradecer. O senhor tem mais alguma colocação que o senhor entende ser importante? Que o senhor... Eu achei super produtivo, acho que foi muita informação. A galera clareou bem a mente. Acho que o caminho é ouvir o corpo, né? Entender que aquilo que a gente precisa centralizar no quê? No que realmente vai fazer bem para mim, que naquilo que o senhor falou muito bem, não está no que eu pego na internet, não está na receitinha de bolo que a minha avó passou para mim, está em eu ouvir o meu corpo, fazer uma avaliação médica adequada, cuidar da minha saúde mental e física, e o exercício ele é a base para essa questão de vencer o sedentarismo. Acho que o problema de tudo é o sedentarismo, a obesidade, né? Acho que o senhor foi top demais, agregou muito conhecimento para mim, com certeza para quem for receber esse conteúdo. Eu quero te agradecer muito, viu, doutor? Deus abençoe muito a tua vida. Fernanda, sabe uma coisa importante que eu quero falar para o pessoal? É assim, hoje em dia, a Unimed, por exemplo, ela tem vários programas de treinamento para idosos e para jovens. Fique atento que, vez ou outra, surgem caminhadas. Essas caminhadas são momentos de integração, né? São momentos em que a pessoa se encontra, aí você encontra alguém, faz amizade, passa a andar todo dia, porque isso não necessariamente tem que ser uma coisa chata, pelo contrário, tem que ser uma coisa legal.
A Faculdade de Medicina de Marília e a Faculdade, a Unimar, eventualmente tem também alguns programas de caminhada, e isso é muito legal. Então, se envolva nisso, se envolva em atividades esportivas, se envolva em assistir esportes, porque isso vai movimentar você, te estimular também a fazer esportes. Fique atento para uma atividade física que seja compatível com a sua idade, com a sua estrutura física, mas não se conforme só com isso, tente sempre ir além. Atividades físicas a céu aberto, elas são melhores, porque você acaba tomando sol também, e isso ajuda bastante. É isso, fica a dica aí. Você está no Espaço Saúde, está até organizando um negócio no domingo aí, não é? Fala aí. Domingo vai ter uma caminhada, inclusive o senhor já sabe que o senhor não está nem convidado, o senhor está convocado às 8 da manhã ali na Esmeralda. É uma iniciativa, é a primeira, nós vamos colocar no calendário, justamente para reunir as pessoas. Momentos como esse, agora que eu estou conversando contigo aqui com mais pessoas, é um momento de integração disso que você falou. As pessoas ficam muito aqui, ó, no telefone, as pessoas não se falam igual nós estamos agora conversando. É só mensagem no WhatsApp. Então, no domingo, nós vamos ter a nossa caminhada. E o senhor tá com a gente lá com certeza, não vai dizer não, 8 da manhã, que eu sei que você acorda cedo. Você vai estar com a gente no domingo. Ok, vamos sim. Pessoal, é isso então. Obrigado. Obrigado por estarem conosco aqui nesse espaço, por permitir que a nossa voz, as nossas opiniões cheguem até vocês. E é isso. Fiquem com Deus. Boa semana a todos. Boa noite. Em breve eu vou te convidar de novo, tá? Opa, estou à disposição. Não pode falar não, viu? Não existe não. Não. Tchau, meus Então, tá bom. amigos. Tchau, Fernanda. Valeu.